Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E agora nós vamos para mais um vídeo respondendo aos inscritos. Ô produção, chama a vinheta. É isso aí, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos Câmara, você está na Black House Beer e agora nós vamos responder aos inscritos. Olha aqui a nossa cerveja antes de tudo, que é a nossa Blonde Ale. Lembra? O vídeo anterior, ó, a Blonde Ale, sem hibisco e a com hibisco. No mesmo vídeo, assista um vídeo, tá deliciosa. Vamos pôr ela aqui, ó. Enquanto eu respondo aos inscritos. Vocês já sabem como funciona. Tá todo mundo adorando esta série respondendo aos inscritos, porque tira a dúvida de muita gente. As perguntas são dos próprios inscritos, que são amigos e fazem perguntas, eu respondo lá no comentário, mas faço um vídeo que aí abrange o maior número de pessoas. E nós vamos começar hoje com FF Mota. É o nick que aparece, cara. Lógico que eu sei o nome dele, que quando eu clico para responder aparece o nome real dele. Mas como eu printo a tela, FF Mota, ele saberá que é ele. Ele diz: Marcos, sobre o que você falou da oxidação durante a mosturação ocorrer por excesso de recirculação, eu venho tendo problemas de acetaldeído. Minhas cervejas é uma coisa que eu faço é manter a bomba de recirculação ligada durante toda a mostura, buscando melhor eficiência na extração dos açúcares. Seria bom então recircular menos? Quanto tempo de recirculação seria o ideal? Perdão. Eu respondi ele lá, né? Falei que ele poderia reciclar. Tá a resposta lá, mas vou responder aqui agora para todo mundo. Eu falei num vídeo sobre a panela, tá aqui ó, panela ideal para o biabe. Eu falei que as pessoas quando não usam a panela ideal, a panela não tampa direito. E aí quando eu desligo o fogo e começa a mosturação, a temperatura cai. E ele é obrigado a ligar o fogo novamente. E aí quando liga o fogo para não queimar o voal, faz recirculação. E o mito também que a recirculação é para limpar a cerveja, para clarificar. E tem uns estudos que dizem que quando você faz muita recirculação, mexe demais a cama de grãos, pode gerar uma oxigenação antes da fervura. E essa oxigenação antes da fervura não é positivo para a cerveja. Chega lá na frente, na hora da fermentação, após a fermentação, pode aparecer uma oxidação, porque houve uma oxigenação antes da fervura, durante a mostura. Existem estudos que comprovam isso. Mas lógico que isso não é para causar pânico do tipo, então eu não vou fazer essa recirculação, eu não posso Não, você pode mexer sua cama de grãos a cada 20 minutos ali, né, para dar uma homogeneizada. Você pode fazer uma recirculação quando você acende o fogo. O que a gente fala é para evitar excessos. Cara, você fica durante 1 hora com a bombinha ligada, recirculando. Geralmente põe o chuveirinho muito alto e dá splash. Então você tem que fazer, põe o chuveirinho mais próximo à cama de grãos, com a espumadeira, com uma chapinha para abrir o fluxo de mosto, né, não dá jato. E aí você recircula só quando está com o fogo ligado, para não queimar o voal. Tudo bem. Entendeu? Recircula só quando o fogo está ligado ali. E para evitar isso tudo, para não ter nem que fazer recirculação, porque eu não faço recirculação, o que você faz? Tem uma panela que a tampe realmente, vede. O vídeo está aí, ó, o último vídeo aí, ó, a panela ideal para o biabe. O vídeo está no canal. Assista um vídeo. Eu provo, eu mostro a panela, eu provo com a minha ideia, com argumentos, que quando você tem uma panela que tampa, realmente tampa,
o vapor não sai dali de dentro. E se o vapor não sai, a temperatura é mantida. E aí você não precisa religar o fogo. E se não precisa religar o fogo, não precisa fazer recirculação. Ah, que recirculação vai fazer minha cerveja ficar clarificada. Cara, não faça recirculação. Olha a cerveja aí, ó, clarificada, gente. É por causa que aqui a minha iluminação não deixa vocês verem direito. Mas está clarificada. Posso garantir para vocês, todo mundo que vem aqui vê. É porque eu não tenho uma iluminação super ideal. Quer ver, ó? Ó, olha lá. Olha aí, ó. Tá vendo? Clarificada. Totalmente clarificada. Entendeu? E sem recirculação. Porque não preciso fazer. Eu não preciso, porque eu tenho uma panela ideal. Agora, quem tem uma panela que não tem uma tampa ideal, realmente vai precisar fazer recirculação, porque vai cair a temperatura demais, vai ter que religar o fogo. Agora, ele falou outra coisa, que ele está tendo problema com acetaldeído. E aí eu respondi para ele lá também, que acetaldeído não tem a ver com esse problema de fazer recirculação. Acetaldeído é um problema da fermentação, que com certeza houve pouca levedura para o tanto de mosto. É aquele lance que eu sempre falo. Faça um starter. Faça o starter de 24 horas. Faça o starter. Todo vídeo meu eu mostro fazendo o starter. Faça o starter para as leveduras entrarem para o jogo quentes, aquecidas, pronta para a luta. Se você põe pouca levedura, a levedura vai ser arrastada. E aí, sendo arrastada, ela vai sofrer, e sofrendo vai causar acetaldeído, álcool superior, tudo isso. Todos os problemas de fermentação causados por pouca levedura. Ou por uma fermentação feita na temperatura inadequada. Por exemplo, você está usando um OS 05 e está pensando que está a 20 graus e está a 28. Seu termômetro está com problema. E aí você vai ter problemas de acetaldeído, vai ter problemas de álcool superior. Isso tudo, tá bom? É isso aí, FF Mota, muito obrigado, viu? Nossa segunda pergunta é do Patrick Assis. Aí, cara, Patrick Assis todo mundo já conhece, né? É da família Black House Beer também. Tá aqui desde o começo. E ele falou: salve, irmão, eu por aqui de novo. Risos. Irmão, eu já te perguntei isso antes. Você já respondeu. Tem também vídeo a respeito. Ó. Eu já respondi, tem vídeo a respeito. Tá no canal, tá? Vou pôr aqui esse vídeo. Mas se fosse possível, você poderia falar mais uma vez como ter uma boa espuma na breja. Já ouvi falar que a aveia ajuda e etc. Não sei o que tem rolado nas minhas braçagens. Tem feito pouca espuma a cerveja dele. Mas faz espuma, mas rapidamente some no copo. Se puder falar mais a respeito, dar umas dicas, fico grato. Abraços, irmão, tamo junto, Patrick Assis, sempre. É pra falar de espuma, então vamos servir aqui pra vocês verem, né? Ó, Copa 45. Ó, mesmo assim a espuma, formando sozinha. Ó, formação de espuma. E vou conversando e falando para vocês verem que tem retenção também. A formação de espuma tá aí. E retenção. Por que que acontece? Vou deixar aqui de lado para vocês verem que ela vai manter a espuma. O que que acontece? Eu vou falar rapidamente o que fazer para ter uma boa espuma. Para ter uma boa espuma você tem que ter uma carga proteica boa na sua cerveja. Isso aí os maltes já têm. Os maltes já estão equilibrados com essa carga proteica de malte, de proteína. Para ter uma boa espuma, você precisa fazer as rampas certas. O que que acontece? A aveia ajuda demais, porque a aveia tem muita proteína. Trigo tem muita proteína. Sabe esses flocos, cereais não maltados? Tudo tem muita proteína, vai ajudar a sua espuma. Mas essa aqui não tem trigo e nem tem aveia. E tem uma boa espuma. Por quê? O próprio malte tem proteína também.
Mas o que acontece de errado então? Acontece que às vezes o cara faz uma parada proteica quando não precisa. Quando é que você precisa fazer uma parada proteica? Que parada proteica vai ajudar a sua espuma. Mas você só faz parada proteica, que é a 50 graus, a deixar ali 10, 15 minutos a 50 graus e depois subir. Você só faz essa parada proteica quando você usa cereais não maltados. Aveia, trigo, centeio. Por quê? Essa parada proteica, ela quebra a proteína de alto peso molecular, que está lá naturalmente. A parada proteica quebra em médio e baixo peso molecular. Médio peso molecular vai fortalecer sua espuma. Baixo peso molecular vai servir de nutrientes para a levedura durante a fermentação. Então, essa é a função da parada proteica: quebrar as proteínas de alto peso molecular em médio e baixo peso molecular. Então você só usa isso quando está usando cereais não maltados, que são ricos em proteína. Mas o que acontece? Às vezes o cara pega uma receita e ele ouviu falar de parada proteica e ele faz parada proteica numa cerveja que só tem malte. Uma cerveja que só tem malte não pode ser feita parada proteica. Por quê? Os maltes, quando faz o processo de malteação, as proteínas deles já são quebradas em médio e baixo peso molecular. Se você faz uma parada proteica numa cerveja que só tem malte, esse peso molecular médio que está no malte vai ser quebrado embaixo. E aí sua espuma não vai existir sua espuma. Porque você fez uma parada proteica onde não precisava. Mas vamos supor que você fez tudo certo. Você não fez parada proteica quando não precisava. Você usou até o malte Carapils, que é um malte bom para espuma, ou malte ponteado. Você fez tudo certo. E aí quando você vai, serve sua cerveja, dá espuma igual deu aqui, e depois ela some. Some rapidamente. Tem uns truques. Patrick, o que pode estar acontecendo? Coisas que detonam sua espuma no copo. Você serve, forma espuma e some. Detergente. Às vezes você lava o copo, bem lavado, mas não enxágua o copo direito. Aí quando você vai servir sua cerveja, tem detergente no copo, porque ele não foi enxaguado adequadamente. Esse detergente detona a espuma. A persistência vai sumir. Uma cerveja estupidamente gelada, muito, muito gelada. Essa aqui, ó, tá regulada ali menos 1,6. Mas às vezes está menos 4, menos 5. Tem gente que gela o copo, gela a tulipa. Você pode observar, você gela a tulipa, você põe a cerveja, ela forma espuma e depois ela some. Por quê? A baixa temperatura demais acaba com a espuma também. Mas o detergente também é o mais comum. Lava o copo lá com a bucha, enxagou, parece que enxagou tudo. E ele seca ali o detergente, quando você joga, ele detona a espuma. Gordura também por outro lado, né? O copo tem engordurado, vai acabar com a espuma. Mas essas são as partes assim, os truquezinhos, né? Mas a questão maior é essa questão da parada proteica, quando não precisa, faz quando não precisa. Ou um malte também que você está comprando, está com muito baixa proteína, né? A qualidade do malte, não sei qual é o malte, né? Eu só estou dando possibilidades, porque é difícil falar, é isso, né? Para falar que é isso, tem que pesquisar para ver o que está acontecendo aí. Mas tá aqui, ó, o vídeo, como manter a espuma, como conseguir uma boa espuma. Tá aqui também no canal. Assista. Obrigado, Patrick. Vamos pro próximo aqui. O próximo se chama SML5930. Marcos, estou com uma Cream no fermentador há 8 dias. O airlock ainda está borbulhando. Experimentei a cerveja e estou sentindo um teor de álcool muito alto. Tem algo que eu possa estar fazendo para corrigir isso? Desde já, obrigado, irmão. Respondi lá, mas vou responder aqui para todo mundo. Tem sim. Mantenha a calma. Não terminou a fermentação ainda. Gente,
Se você experimentar uma cerveja antes de terminar a fermentação, provavelmente vai ter álcool superior, provavelmente vai ter diacetil, sabe? Uma série de problemas, porque a fermentação ainda está acontecendo. Você tem que esperar chegar na FG. Parou. Como é que você sabe que parou? Quando chegar nos últimos dias ali que você vê que o airlock ou sem airlock, você passou uns 4, 5 dias ali, você já vai vendo que a fermentação está diminuindo. Você começa a medir. Você mede, tira uma amostra, mede, refratômetro ou densímetro. Densímetro gasta mais, mas tem que medir. Você mede, está em 1010. 1010. Espera o outro dia, mede 24 horas depois, está em 1010. Ó, parou, hein? Espera mais um dia, só para ter certeza. 3 dias seguidos, está em 1010. Ó, minha fermentação acabou. Sobe 3, 4 graus para o descanso de diacetil. Subiu 3, 4 graus, deixa ali 2 dias, 3 dias no descanso de diacetil. Aí você vai provar sua cerveja, você vai ver que ela já mudou. Quando acabou a fermentação, que você mediu e confirmou que mudou e subiu para o descanso, você prova. Passou 3, 4 dias, você prova novamente, você já vai ver que a cerveja mudou. Já mudou. Mesmo assim não está top ainda não. Acabou o descanso de acetil, baixa para 0. Baixa para 0. Depois de 2, 3 dias ali a 0 grau, que é o cold, aí você prova essa cerveja. Mudou completamente. Porque a fermentação, quando você provou que estava lá com gosto de álcool muito forte, cara, ainda estava fermentando. Leveduras em suspensão, fermentando. Não tá bom. Depois que acaba a fermentação, ela vem limpando. Ela vem tirando o álcool superior, ela vem tirando o diacetil, ela vem reabsorvendo todos esses componentes. E aí você baixa para 0. Usa gelatina ou não, cada um dono de si. Eu, gelatina sempre. E aí você vai provar sua cerveja, ela vai estar pronta, só faltando CO2. Ó, esse tempo todo que a espuma parou, depois desse tempo todo, hein? Mesmo assim ela tá aí, ó. E é uma blonde ale, né? Não é pra ter uma espuma super poderosa, mas tem. Aí, gente, o erro do cervejeiro muitas vezes é ansiedade. Por quê? Cara, não precisa ficar ansioso. Se a cerveja está fermentando, calma, espera. Terminou de fermentar, descansa o diacetil. Descansou o diacetil, comeu tudo, baixa para 0. Agora sim, vamos ver como é que está a nossa cerveja. Entendeu? Então, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje, foi a última pergunta. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter esclarecido. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!